Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais esse estudo. Esse canal é um canal dedicado ao estudo do livro Obras Póstumas. Hoje, a gente vai estar falando sobre o tema o egoísmo e o orgulho. Nós fazemos parte do Centro Espírita Luz e Verdade, situado no bairro de Campo Grande, no Rio de Janeiro, e fazemos parte do GELCO, que é o Grupo de Estudo dos Livros da Codificação. Então, antes de a gente começar a tratar do nosso tema, do egoísmo e do orgulho, as suas causas, as suas consequências e como a gente faz para melhorar essas dificuldades nossas, nós vamos fazer uma leitura para a nossa harmonização e depois o Sérgio vai fazer a nossa oração inicial, tá bom? Então, vamos lá. Conversão. É um capítulo do livro Caminho, Verdade e Vida, do Espírito Emmanuel, médium Chico Xavier. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos, disse Jesus em Lucas, capítulo 22, versículo 32. Não é tão fácil a conversão do homem quanto afirmam os portadores de convicções apressadas. Muitos dizem, eu creio, mas poucos podem declarar, estou transformado. As palavras do mestre a Simão Pedro são muito simbólicas. Jesus proferiu-as na véspera do Calvário, na hora grave da última reunião com os discípulos. Recomendava ao pescador de Cafarnaum confirmasse os irmãos na fé, quando se convertesse. Acresce notar que Pedro sempre foi o seu mais ativo companheiro de apostolado. O mestre preferia sempre a sua casa singela para exercer o divino ministério do amor. Durante 3 anos sucessivos, Simão presenciou acontecimentos assombrosos. Viu leprosos limpos, cegos que voltavam a ver, loucos que recuperavam a razão. Deslumbrara-se com a visão do Messias transfigurado no labor, assistir à saída de Lázaro da escuridão do sepulcro, e, no entanto, ainda não estava convertido. Seriam necessários os trabalhos imensos de Jerusalém, os sacrifícios pessoais, as lutas enormes consigo mesmo, para que pudesse converter-se ao Evangelho e dar testemunho do Cristo aos seus irmãos. Não será por se maravilhar tua alma ante as revelações espirituais que estarás convertido e transformado para Jesus. Simão Pedro presenciou essas revelações com o próprio Messias e custou muito a obter esses títulos. Trabalhemos, portanto, para nos convertermos. Somente nessas condições estaremos habilitados para o testemunho. Então, vamos convidar o nosso irmão Sérgio para fazer a nossa oração inicial. Bom, meus irmãos, vamos todos agora reunir nossos corações, acalmar nossas mentes, para que possamos entrar em comunhão com os bons espíritos. Querido Mestre Jesus, mais uma vez estamos aqui reunidos em seu santo nome, para estudarmos mais um pouco dos teus ensinamentos. Mestre amado, que esses ensinamentos possam penetrar em nossos corações e que possamos, Jesus, testemunhar a sua glória, o seu amor e a sua bondade. Que possamos, Jesus, compreender a grande necessidade de exemplificar os teus ensinamentos. Que não fiquemos apenas no conhecimento, mas que possamos colocar em prática todos os seus ensinamentos, Jesus, e fazermos desta humanidade um mundo melhor, uma vida melhor. Senhor Jesus, que o seu amor penetre o coração de cada ser que aqui se encontra, encarnado e desencarnado, que a sua luz penetre em nossos corações, nos corações daqueles que sofrem, nos corações daqueles que não têm ainda a oportunidade de ouvir a sua palavra, Jesus. Que cheguem até eles um pouco desta luz, desta paz e desta harmonia. Assim, mestre, humildemente nós vos pedimos permissão para iniciarmos tudo de hoje, dando graças a Deus. Graças a Deus. Como a gente tinha comentado, hoje a gente vai falar sobre o tema o egoísmo e o orgulho. O que ocasiona o egoísmo, o orgulho, as suas consequências individuais e para a sociedade e como a gente faz para melhorar. Então, a Luciana vai começar conversando conosco sobre o egoísmo. Boa noite a todos.
Sejam bem-vindos. Esse capítulo, né, do livro Obras Póstumas, que fala sobre o egoísmo e o orgulho, é um capítulo que mexe com a gente, né? Porque, de uma certa forma, a gente se identifica, né, nessas situações, né? Quando a gente fala do egoísmo, a gente, se parar para fazer uma reflexão, a gente vai perceber que em várias situações nós, né, temos agido egoisticamente, né? Mas Kardec fala aqui nesse capítulo com bastante clareza, né? Ressalta a importância da gente combater, né, o egoísmo, a importância da gente se elevar moralmente, né, para que o egoísmo possa ser tirado, né, que ele não possa fazer parte, né, da nossa do nosso dia a dia, da nossa vida, né. E aí ele fala no início que o egoísmo é uma das misérias da vida, né? Então, quer dizer, o egoísmo tem origem, a miséria da vida tem origem no egoísmo. Por que isso? Porque nós, muitas vezes, pensamos antes, né? No nosso bem-estar, pensamos antes na gente do que no outro, né? E quando a gente age, quando a gente pensa dessa forma, a gente esquece que o outro também tem direito, né? Então, não só eu tenho que pensar em mim, eu tenho que pensar, será que essa minha atitude não vai estar causando sofrimento a alguém? Não vai estar prejudicando alguém? Né? Será que eu agindo assim, com egoísmo, será que eu não vou estar prejudicando o meu irmão, o meu próximo, né? Essa é uma reflexão importante que a gente tem que fazer. E nos mínimos detalhes, né? Às vezes a gente pensa que é uma coisa macro, não, mas nas coisas micro, pequenas mesmo. Outra coisa também que o egoísmo, né? Que a gente pode perceber como causa do egoísmo, é que ele tem a fonte no orgulho, né? O Humberto vai falar sobre o orgulho. Então, o egoísmo e o orgulho são as chagas da humanidade, né? Como diz lá no Livro dos Espíritos. Então, a exaltação da personalidade leva o homem a se considerar melhor que o outro, né? A achar que tem mais direitos que o outro, que merece mais do que o outro, e por aí vai. Só que a gente esquece que Deus nos criou a todos simples e ignorantes. Ignorantes no sentido de desconhecer, né, as coisas, né? Ignorante no sentido de não ter conhecimento das coisas. Então, uma vez que fomos criados simples e ignorantes, nós, com o nosso livre-arbítrio, escolhemos, realizamos escolhas, né? Optamos pelo caminho A, B, C, enfim. E aí a gente, optando por um caminho, a gente com certeza vai colher, né, o que a gente plantar nesse caminho. Então, a importância da gente entender que, às vezes, a gente olha para o outro e fala assim, porque Deus proporcionou isso melhor a ele e não a mim. Porque é muito comum, né, no nosso dia a dia a gente falar, né? Aquela pessoa, poxa, com aquele jeito, tá sempre se dando bem, né? E eu não, sempre fazendo as coisas certas. Quer dizer, às vezes a gente esquece, né, que tudo que a gente planta, a gente colhe. Então, assim, hoje talvez aquela pessoa não esteja colhendo, né? Mas o futuro, com certeza, né? Senão Deus não seria justo, não é verdade? Mais para frente, ele também vai falar que o egoísmo dos outros é o que muitas vezes faz a pessoa ser egoísta, né? Então, digamos que eu estou aqui, né, trabalhando e tal, preciso de uma ajuda do Humberto. Aí o Humberto não vai me ajudar, ele se nega. E aí, com essa atitude egoísta do Humberto, quando ele vier me pedir, a minha defesa é o quê? Ser egoísta também. Dizer não vou te ajudar, você não me ajudou. Então, Kardec coloca aqui que muitas das vezes eu começo a desenvolver um grau de egoísmo por conta do outro, né? Então, se o outro foi egoísta comigo, eu vou lá e vou retribuir da mesma forma, egoisticamente. E o correto não é esse, né? Como disse Jesus, né? É oferecer outra face. Então, assim, não é fazer o mesmo com o próximo, né? A gente mostrar que a gente já
evoluiu, já cresceu em algum aspecto, né? E aí, com a nossa atitude, a gente acaba demonstrando para o outro que a melhor resposta, a melhor forma de combater o egoísmo é você sendo uma pessoa caridosa, né? E é justamente isso que Kardec também vai colocar, que o egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade é de todas as virtudes. Então, todos os vícios que a gente percebe, a gente vê que... Deixa eu falar um negócio. A vovó Alice veio aqui, tá? Tá, obrigada. Ai, me deu bombom. Tá bom. Ela comprou hoje. Tá, desculpa, gente. Então, assim, vem mostrar pra gente que a caridade, ela é o oposto do egoísmo, né? Ela vem mostrar que a gente precisa o quê? Combater o egoísmo de que forma? Através da caridade. A gente desenvolvendo essa virtude, desenvolvendo esse amor ao próximo, né? Então, enquanto o egoísmo é um vício, a gente tem a caridade como virtude, né? E a gente já falou aqui em alguns estudos atrás a importância da caridade, a importância da gente ser caridoso com o próximo, mas aquela caridade realmente verdadeira, de coração, aquela que passa afetividade, que passa gentileza, aquela em que você se coloca no lugar do outro, né? Isso sim é a verdadeira caridade. E aí ele fala que o egoísmo é a fonte de vários vícios, e aí eu até relacionei aqui alguns, como o orgulho, a ambição, a inveja, o ódio, o ciúme. Então, através do egoísmo, a pessoa passa a ser ambiciosa, né? Então, eu não vou fazer nada, por quê? Porque, assim, se eu for uma pessoa egoísta, eu vou acabar sendo o quê? Uma pessoa também ambiciosa, porque aí eu não vou querer nada, eu vou querer tudo que é do outro, né? Eu nunca vou estar satisfeita com aquilo que é meu, né? Eu sempre vou estar sempre visando o que é do outro, né? Então, a ambição também advém do egoísmo, né? Assim como o ódio, o ciúme, por aí vai. E aí tem uma questão do Livro dos Espíritos, a pergunta 913, que fala assim, dentre os vícios, qual que se pode considerar radical? E aí os espíritos respondem, temos-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que, no fundo, de todos há o egoísmo. Então, assim, o egoísmo, ele deriva de... todo o mal deriva do egoísmo, né? Todo sentimento de ódio, todo sentimento de ciúme, todos esses sentimentos ruins, eles derivam do egoísmo, né? Mais à frente tem outra questão também do Livro dos Espíritos, a 785. Qual o maior obstáculo ao progresso? E aí os espíritos respondem, o orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, pois o intelectual avança sempre. A gente sabe que o intelectual, ele independe, né, da questão moral. Então, assim, quando a gente pensa, tem as duas asas, a asa da evolução moral e a asa da evolução intelectual. O intelectual, ele avança sem a questão da moral, né? A gente sabe disso, a gente independe da questão moral para poder avançar intelectualmente, né? Uma coisa é diferente da outra. Mas para que a gente possa combater o egoísmo, o orgulho, é necessário, sim, que a gente evolua moralmente, tá? Então, mais à frente também no capítulo vai estar lá, não basta prescrever lições de moral aos homens para que eles vivam como irmãos na Terra, importa destruir as causas do antagonismo, atacar a raiz do mal, o orgulho, que é o orgulho e o egoísmo. Então, não adianta só a gente falar, né? É importante, sim, claro, é importante a gente enfatizar que o egoísmo não é o melhor caminho, que o egoísmo, ele fere, né, as pessoas, que o egoísmo, ele traz prejuízos para a sociedade, mas também é importante a gente dar exemplo, né, a gente ser o exemplo, né, e não só apenas em palavras, né. E outra causa também que Kardec coloca nesse capítulo, que ele cita como a principal causa, decorre evidentemente da falsa ideia que o homem faz da sua natureza. Então,
Quando o homem, ele entende, ele crê, ele acha que essa é a sua única vida, que ele não reencarna mais, que não existe reencarnação, que esse é o único momento em que ele está vivendo, ele não tem essa preocupação. Por que eu não vou ser egoísta? Vai acabar tudo aqui mesmo, né? Então, ele não tem essa preocupação com o futuro, né? Então, quando o homem concentra o seu pensamento na vida terrestre apenas, em uma única vida, ele acaba não valorizando a importância de se combater o egoísmo, né? Ele acaba por uma falsa ideia de que tudo termina nessa existência, ele não dá credibilidade à caridade, à fraternidade, né, às virtudes, né, que a gente deve ter, né, que a gente deve desenvolver. E aí, por ele achar que tudo é material, né, que tudo se resume à matéria, ele não tem essa preocupação com o futuro, né, de colher nada, não tem preocupação com a lei de ação e reação, né, então tudo isso faz parte também de um pensamento egoísta, né? De que tudo acaba aqui. Quando eu morrer, acabou. Então, não tenho essa preocupação com o futuro. Aí tem uma questão também do Livro dos Espíritos, 917, que fala assim: qual o meio de destruir o egoísmo? E os espíritos respondem: o egoísmo enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominando sobre a vida material. E, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo faculta do vosso estado futuro, real e não desfigurado por ficções alegóricas. Então, foi justamente o que eu acabei de falar. Quando que o egoísmo vai ser extinto, né? Quando a gente compreender e quando estiver predominando, né, a vida espiritual, né? Quando a gente estiver entendendo que a importância da vida moral para nós, né? Que aí sim ela vai sobrepujar a vida material. A vida material, ela não vai estar em primeiro plano, né? Então, com isso, a gente acaba entendendo que as virtudes, elas têm sim que predominar, elas têm sim que ser a diretriz do nosso dia a dia, da nossa vida futura, presente e futura, né? E aí a gente vê também a questão das consequências, né, com relação ao egoísmo. Que consequências ele pode trazer para a gente, né? Então, quando nós nos alimentamos de todos os gozos, de todas as satisfações, sem pensar no outro, né, sem se colocar no outro, essa atitude egoísta, ela traz muitos prejuízos para a gente, né? Não só individualmente, como também falando em sociedade, como traz os sentimentos como a ingratidão, o remorso, ocasiona o sofrimento ao outro, né? Que às vezes você pode ajudar e no lugar de ajudar você está sendo egoísta, né? Desculpa, é uma indiferença com o próximo. Então, o egoísmo, ele sempre fornece, né, uma secura no coração. E na Revista Espírita, de 1865, tem um caso que é intitulado Um Espírita, né? E aí fala de um jovem que ele já era espírita, né? Já era espírita, né? E ele morava com uma tia que já era idosa. Só que assim, ele já tinha se modificado, já tinha aprendido muita coisa, só que ainda, né, não estava suficientemente, né, ainda regenerado. Então, ele via a tia já idosa, né, fazendo serviços braçais pesados, né, no dia a dia. Ele via a tia cortando lenha, tendo vários afazeres, né, movimentando móveis, e ele não se movia para ajudar a tia, perdão. E parecia até que ele tinha vários empregados, porque ele não se movia para ajudar em nada. E com isso, a avó já idosa foi ficando, a tia, perdão, já idosa, foi ficando com problemas na coluna. E aí, um belo dia, quando ele viu que ia aparecer um trabalho pesado dentro de casa para fazer, ele arrumou um jeito de sair de casa, de dar uma volta, enfim. E nisso, ele acaba sofrendo um acidente e desencarna, né? E a tia
acaba contraindo uma lesão na coluna grave, né? E que vai definhando aos poucos. E lá no plano espiritual, aí o que acontece? Nesse estudo, né, nessa reunião, um participante, né, do estudo, ele relata esse caso e resolve evocar esse irmão que desencarnou. Só que ele não participa da reunião mediúnica. Quem vem falar é um outro espírito. E esse outro espírito explica que ele, esse sobrinho, né, que desencarnou, ele não está em condições de se comunicar devido à perturbação que ele está vivendo ao ver a tia idosa com uma lesão grave na coluna, sofrendo, né, de dor. E ele passa por toda uma perturbação, né? E ele acaba tendo um remorso, porque egoisticamente ele podendo ajudar, podendo ser um braço forte da casa, ele preferiu o quê? Não, deixa ela fazer sozinha, não, eu vou me esquivar, vou. Né? Então, assim, ele acaba vivendo do outro lado um remorso, né? Um sofrimento por ver aquela tia que fazia de tudo por ele estar definhando e próximo ao desencarne. Então, vejam que quando a gente fala de atitudes egoístas, a gente pensa assim numa coisa micro. Mas se a gente pensar numa situação dessa, né, olha o remorso que o egoísmo nos traz, né? Olha esse sentimento, né, de culpa, né, que você poderia ter sido aquela pessoa que aliviava a dor do outro, né? Aquele outro que tanto fazia por você, e a pessoa preferiu o quê? Dar as costas, né? Fingir que não estava vendo nada, fingir que nada estava acontecendo à sua volta. E aí fala, né, nesse capítulo da Revista Espírita, e aí fala da importância da gente combater o egoísmo, né? O sofrimento que ele pode trazer, as consequências que o egoísmo pode trazer para a nossa vida, né? Às vezes a gente pensa, vou afetar só aquela pessoa, mas você está se afetando, né? Vou fazer aquilo ali, mas não vai acontecer nada comigo. Vai sim, porque um dia o remorso bate, né? O arrependimento bate, né? E aí você vai querer reparar, claro, que a gente sabe, né, que a reencarnação está aí para isso, para a gente também reparar nossos erros do passado, mas olha o sofrimento que você vai acabar passando, que nós, né, vamos acabar passando, que poderia ser evitado se a gente tivesse mais compaixão, mais fraternidade pelo próximo, né, mais amor ao próximo, né, então, são sofrimentos que a gente poderia evitar, né, e toda ação a gente sabe que tem uma reação. Então, esse jovem, ele poderia fingir que não estava vendo a tia, né, fazendo todo aquele trabalho braçal. Mas, quando passou para o lado de lá, né, que ele pôde ver com outros olhos, né, aí começou a bater o remorso. Né, e com isso vem uma perturbação espiritual, né, a tal ponto que ele não estava em condições de se comunicar, né? Então, é importante a gente entender que não basta só a gente falar, a gente tem que vivenciar a fraternidade, né? Nesse capítulo, ele fala, né, que da importância da gente ser fraterno. E ser fraterno, ser caridoso, ele automaticamente ele te coloca no lugar do outro, né? Então, se esse irmão pensasse, se eu fosse um tio idoso e morasse, né, um sobrinho meu, como que eu gostaria que ele, né, agisse comigo, né? Talvez ele pudesse, né, ter sido um sobrinho melhor do que ele foi, né? Mas, por outro lado, a gente percebe também que a importância do arrependimento, a importância de você olhar e ter, né, no coração esse sentimento de você poder se arrepender, porque já é um passo, né? É claro que a gente sabe que a doutrina, como ela nos fala sempre, né, tem o seu lado, né, de você plantar e colher, né, mas a gente também sabe que Deus é soberanamente justo e bom.
né, que nos dá novas oportunidades de resgatarmos aquilo que fizemos lá atrás de errado. Então, a gente sabe que esse irmão, né, se ele já não resgatou, ainda vai resgatar esse afeto, né, que ele deixou de ter pela avó, mas o arrependimento, ele é importante, que ele poderia também nem se arrepender, achar que ainda estava correto em ter agido assim, né? Então, a importância da gente se arrepender, da gente reconhecer, né? Então, enquanto a gente tiver o egoísmo, né, imperando, né, no nosso planeta, a gente vai ter que ser muito forte, vai ter que ser muito corajoso, né, para poder estar diariamente combatendo esse sentimento dentro de nós, né? Então, é esse o recado que eu acredito que o início do capítulo queira nos trazer, né, da importância da gente entender as causas que o egoísmo traz e as suas consequências, né? Que pode ser uma consequência individual, um sofrimento individual, mas pode ser também um sofrimento coletivo, dependendo da minha posição, da minha situação, né? Então, que a gente possa, de pouquinho em pouquinho, ser essa sementezinha que vai lançando um pouco dessa fraternidade, desse sentimento de caridade pelo caminho, né? Temos muito que aprender, temos muito que batalhar internamente, né? Porque a gente sabe que uns dias a gente acerta, outros a gente erra, mas jamais desistir, né? Jamais deixar de lutar contra esses sentimentos, né? Contra esse egoísmo e o orgulho, tá bom? Aí agora eu passo a bola para o Humberto. Obrigado, Luciana. Mas assim, antes de você passar a bola para mim, esse teu estudo rendeu uma série de comentários, tá? Antes de postar os comentários, eu só vou dar boa noite para as pessoas que estão aqui presentes. Então, boa noite para o nosso amigo Alessandro, para a Sônia Guimarães, para a Sofia Ferreira, para o nosso querido amigo Renato, para o seu Sebastião, para o amigo Tiago, para a Selma Trigo e para a Ana Cláudia. Boa noite a todos, e aqueles também, a dona Cátia, a dona Ariovaldo, a todos que estão participando. Sejam todos bem-vindos a esse estudo. E agora a gente tem aqui alguns comentários sobre o estudo, tá, Luciano? Então, se você quiser aí comentar e ler, tá? Vou postar aqui o primeiro do Renato. É que eu leio? Tá, quando temos apenas uma existência, que motivo teríamos para abrir mão de nosso personalismo e pensarmos no coletivo? Farinha pouca, meu pirão primeiro. É isso aí. Tinha que ser o Renato. Um abraço, Renato. Selma agora, né? Na verdade, o egoísmo se encerrará no momento que colocarmos em prática o que o Cristo nos deixou. Faça com o outro aquilo que gostaria que ele fizesse. Isso aí, é verdade. Essa máxima, né, deveria ser constante no nosso dia a dia, né? Mas a gente vai tentando. De novo, Renato. Quando entendemos a vida eterna e evolutiva, passamos verdadeiramente a pensar e viver o coletivo. Digo entendermos, pois não conseguimos verdadeiramente acreditar se não entendemos. É um processo, né? Eu acho que a gente... Primeiro, muitas das vezes a gente precisa acreditar para depois vivenciar, né? Ou então a gente, às vezes, precisa realmente viver uma situação, né? Presenciar, sentir na pele, para a gente poder não querer mais aquilo para a nossa vida, né? Eu acredito muito nisso, eu acredito muito no exemplo, né? Às vezes a gente fala assim, eu preciso passar por aquilo para resgatar, né? Não necessariamente. Às vezes você precisa passar por aquilo para aprender, né? Para poder saber se realmente você está aprendendo, né? A Selma. O materialismo leva realmente a ações individualistas sem pensar no outro. Isso aí. Então, rendeu uma série de comentários, né, esse estudo. Né? Mas esse assunto é desafiador. Então, agora a gente vai tratar do orgulho. Tá? E a gente trouxe o orgulho no aspecto da relação consigo mesmo, da relação com Deus, da relação com o próximo e da relação com a sociedade.
tá? Então, quando eu falo do orgulho comigo mesmo, né, o que é isso, né? É quando eu me sinto uma pessoa especial, uma pessoa superior aos outros, né? Eu faço um autoconceito de mim mesmo. Eu acredito que eu sou virtuoso e eu até chego a representar esse papel, né? Então, assim, é como os fariseus, né? Eu vivo mais da virtude aparente do que a da virtude real, né? Eu aparento para poder atrair a atenção das pessoas, os aplausos, né? Para ser aceito, mas por dentro eu, de fato, não vivencio aquelas virtudes, né? Então, o orgulhoso, muitas vezes, ele é apegado às regras sociais, aos costumes sociais, né? E é tudo aquilo que se chama de certo e errado, que se convencionou de chamar de certo e errado, né? Então, ele geralmente tem pouco conhecimento sobre si mesmo, né? Porque ele não consegue enxergar as suas próprias limitações. Ele é duro, é exigente consigo mesmo, não admite errar e tem pouca flexibilidade. Então, geralmente, isso a característica da pessoa orgulhosa, né? Ele se aborrece diante de uma contrariedade, ou então quando seus desejos não são atendidos. Então, ele se sente especial, se sente superior e age como tal, né? Na relação com Deus, alguns são tão orgulhosos que não acreditam que possa haver um ser superior a ele, a si próprio, né? Então, não acreditam em Deus, porque eles se acham superior a tudo. Outros até acreditam em Deus, mas não acreditam na ação providencial de Deus, pois consideram que o bem que lhes ocorre é-lhes de direito, né? E não que Deus esteja tomando alguma ação para lhes auxiliar. Acreditam mais em si próprio do que em Deus, né? Querem ditar as regras, são insubmissos à vontade de Deus, né? Então, se a gente pensar que Deus, né, é a inteligência suprema, é a perfeição absoluta, é a bondade absoluta, a vontade de Deus sempre vai ser melhor para nós. Porém, o orgulhoso, ele é insubmisso. Ele quer fazer conforme ele acha que tem que fazer. Ele não é submisso à vontade de Deus. Ele faz aquilo de acordo com as regras que ele acredita ser o melhor. E como é que é orgulhoso com relação ao próximo? Como é que ele se relaciona com o outro? Então, primeiro, ele se coloca acima dos outros. Então, ele vai muitas vezes agir com indiferença, vai agir com menosprezo e até com desprezo com relação ao próximo. Ele costuma selecionar as pessoas com quem ele tem relação, com quem ele vai prestar deferências e reverências. Ele não se relaciona bem com todo mundo. Com alguns ele vai tratar com indiferença, com desprezo, mas com outros ele vai tratar com deferência, com reverência. São aquelas pessoas que ele julga que são importantes para o relacionamento dele, para o status onde ele está inserido. Eles costumam ser bastante críticos com o comportamento do outro, Eles funcionam quase como uns juízes do processo evolutivo do outro. Têm dificuldade de ouvir não aceitam receber não, e às vezes por isso até se expõem menos em algumas situações. Eles têm dificuldade de compreender que cada pessoa está num processo evolutivo, tem seu tempo, Então, ele quer ditar as regras, ele quer ser o policial, do comportamento alheio. Então, por exemplo, na família, um pai orgulhoso vai o tempo todo projetar o seu narcisismo, nos filhos, vai interferir em demasia, e isso acaba limitando, aquela criança, o desenvolvimento da segurança, da capacidade de escolher daquela criança, porque o pai orgulhoso está o tempo todo se projetando naquele filho. Então, ele começa a transmitir, todos os seus conceitos e preconceitos para aquela criança, tolhendo-lhe a liberdade de escolha. Na sociedade, como é que o orgulho vai se refletir? A gente tem, por exemplo, o orgulho de raça. Então, as pessoas acreditam que, por terem determinada tonalidade de pele, elas se acreditam superiores a outras que têm uma cor diferente. Na religião, o meu Deus é superior ao teu Deus. Então, a minha crença é melhor que a sua, então eu quero impor minha crença a você, porque eu acredito que a minha crença é superior à sua. Existe também o orgulho de classe social, onde aqueles que estão numa classe superior se acreditam privilegiados, se acreditam superiores àqueles que estão numa classe social inferior. O orgulho de gênero,
né, onde o meu sexo, a minha opção sexual é superior ao do outro, levando a sociedade a comportamento machista ou a homofobia e de vários outros comportamentos preconceituosos. O orgulho de nação, né? Então, o meu país é melhor do que os outros países, e por isso eu tenho mais direito do que o teu país, do que a tua nação. Então, isso me faz, por exemplo, comprar todos os respiradores que estão disponíveis no mercado, ou todas as vacinas que estão no mercado, porque eu tenho mais direito do que você. Né? Então, o orgulho ele leva a uma série de distorções na sociedade, no meu relacionamento comigo mesmo, com a minha família, com Deus e com o meu próximo, né? Gerando várias mazelas sociais que vivenciamos hoje. Né? E qual é o oposto do orgulho? Né? O oposto do orgulho é a humildade. É quando eu vejo o outro como meu irmão, ou seja, que o outro tem os mesmos direitos que eu tenho. Eu não me coloco numa posição nem superior e nem inferior, mas de igualdade com o meu próximo. O humilde, ele é submisso à vontade de Deus. Ele não quer impor a sua própria vontade às pessoas e às situações, mas sim fazer a comunhão com Deus e vivenciar a vontade de Deus, porque ele tem certeza que a vontade de Deus é a melhor para ele. Ele compreende que tudo que existe na Terra é criação divina, é criação de Deus. Portanto, ele não despreza nenhuma coisa ou criatura. Ele encara todos com respeito, compreendendo que cada pessoa está num estado evolutivo. Então, ele compreende, ele respeita as pessoas. Ele ajuda as pessoas não ditando as regras, não querendo impor a sua vontade, não querendo controlar as pessoas, e sim estimulando a independência, respeitando a individualidade de cada um, e ajudando a cada um a criar-se, a ajudar-se a si mesmo. É interessante, né, tem uma história do Chico Xavier, né, que um confrade, né, uma participante de uma reunião, de uma sessão pública, começou a elogiar o Chico Xavier, né, no final da reunião. Aí o Chico disse para ele para que ele não fizesse aquele elogio daquela maneira, né, porque ele não passava de um verme neste mundo. Aí Emmanuel, que estava junto do Chico, ouvindo aquilo, advertiu o Chico, né, falando que o verme é um excelente funcionário da lei, né, que ele prepara o solo de maneira exitosa, né, que está sempre ali buscando transformar os detritos em adubo, né, então com extrema fidelidade ao papel dele, no reino que ele está. Né? Então que ele não desrespeitasse o verme, que não insultasse o verme, comparando-se a ele. Porque ainda muito nos cabia para sermos fiéis a Deus, na posição evolutiva que já conseguimos alcançar. Olha só. Né? E aí, a partir daquele momento, o Chico passou a não mais referir a si próprio como um verme, mas como um subverme, né? Para fazer essa referência, ou seja, ele queria, na verdade, passar para aquele companheiro a posição de humildade, né? De que ele não era aquilo tudo, mas Emmanuel advertiu, né, dessa situação, porque o verme, no reino que ele está, ele é fiel à vontade de Deus. A planta, no reino em que ela se encontra, ela é fiel à vontade de Deus. E nós que já adquirimos todo esse conhecimento, que já temos um conhecimento razoável, ainda não somos fiéis à vontade de Deus, ainda agimos com orgulho, com egoísmo, como a Luciana colocou. Né? Mas é interessante que todo orgulhoso, todo egoísta, ele se esquece de uma coisa, que todos nós vamos morrer. Né? E a morte, ela nos iguala a todos. Né? Então, a pessoa que é muito orgulhosa da sua beleza física é passageira, vai morrer. Né? Então, e a beleza física, ela não se reflete à beleza espiritual. A pessoa que é muito orgulhosa da sua posição social, né, da riqueza que adquiriu, é passageiro. A gente não leva daqui o ouro, não levamos as joias, não levamos as mansões, os bens terrenos, tudo fica na terra. Né? E muitas vezes essa pessoa vai observar com tristeza a partilha dos bens, que causa tanta discórdia na família. Não levamos os títulos que adquirimos. A única coisa que levamos dessa vida é as virtudes, são as virtudes que a gente adquire e o conhecimento, as conquistas intelectuais e morais. É isso que a gente leva daqui. E foi por isso que Jesus nos alertou dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus.
Ele disse ainda: todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se abaixa será elevado. Então, é um convite para que a gente possa refletir. Quando a gente... tem uma coisa muito interessante que eu vi outro dia, Sérgio e Luciana, uma foto da Terra vista de Marte. Era um pontinho azul. Outra foto da Terra vista de uma sonda que estava lá chegando em Saturno. Quase era imperceptível. Então, quando a gente olha para o universo e vê essa imensidade, essa vastidão, a gente se pergunta: por que eu me coloco numa posição de superioridade perante o meu irmão? Quem eu sou, né? Diante desse universo, diante dessa imensidade. Então, o Sérgio vai conversar conosco, vou passar a bola para ele, sobre como o Espiritismo pode nos ajudar, Sérgio, a curar o egoísmo, a curar o orgulho. Deixa eu só ver se tem algum comentário aqui. Temos algum comentário, Sérgio? Só um segundo. Deixa eu colocar aqui. Do Renato: eu fico orgulhoso, fraterno, de ser amigo desta galera de obras póstumas. O orgulho é sempre o estopim da maioria das nossas imperfeições. Verdade, né? O orgulho e o egoísmo são o pai de muitas das nossas imperfeições. Tem um comentário do Tiago: de certa forma, esse período de isolamento vai tocar muitos corações. Tenho esperança de que o espírito de coletividade vai se estabelecendo. A transição planetária é realidade. Verdade, né? Então, esse momento é um momento de muitas reflexões que a gente está vivendo. Tem um comentário da Selma: o orgulho não traz a humildade na alma, e o preconceito faz parte da forma intensa em si mesmo. A questão pela ignorância de entendimento, não sabemos por vezes compreender o que seja humildade e submissão. E por último, o orgulho vive na ilusão de si mesmo. Ninguém é tudo e ninguém também não é nada. Exatamente, né? Temos mais um comentário do seu Sebastião: nós temos tudo para deixar o orgulho, o egoísmo e o orgulho, porque temos Jesus como modelo no Evangelho, capítulo 17, item 3. O homem de bem é só colocar em prática. Verdade. Então, esse item 3 ele fala sobre o homem de bem. Então, deixa a Luciana quer falar. Eu só, quando o Renato colocou isso, né, que ele se sente orgulhoso, né, me fez lembrar um exemplo, né, da evangelização, que uma vez eu dando uma aulinha da evangelização, né, para um grupo de crianças de 8 anos, falando justamente da questão que não devemos ser, né, orgulhosos e tal. E aí virou uma criança para mim, né, o nome dele é Pedro, na época, né, ele falou assim: tia, mas eu tenho orgulho da minha mãe e do meu pai, isso é errado? E assim, como é que a gente sai dessa, né? Então, assim, realmente a gente ter orgulho, né, quando a gente fala no sinônimo, né, de admiração, né, isso é muito bacana, né? Então, assim, às vezes a gente fala do orgulho, nesse estudo direcionado, é quando ele nos impede, né, de avançarmos, né, de evoluirmos, né? Então, eu achei bem interessante quando o Renato colocou aí, que eu me sinto muito orgulhoso, né? Em outro sentido, né? É claro. E aí a gente faz essa separação, né? Que realmente você ter orgulho do seu pai, da sua mãe, é o máximo. Jamais eu, como evangelizadora, vou falar, não, isso está errado. Então a gente tem que, né, saber diferenciar bem. E eu queria mandar um abraço para todos que estão assistindo, e tem um colega meu do trabalho, o Thiago, que está aí também participando. Legal o comentário. Essa pandemia realmente, né, esse período sirva para a gente refletir. Verdade. Realmente. Sério. E aí, a gente falando aí sobre como o Espiritismo pode nos ajudar a combater o orgulho e o egoísmo, a gente vai pegar o gancho de todos vocês, da Selma, do Tiago, do Mairink, que falou aí da ignorância, que nós temos que combater a ignorância, que nós temos que mudar o foco do egoísmo para a caridade. Tudo já foi falado, né? Na verdade, vocês já falaram o que precisamos fazer, né? O que o Espiritismo pode contribuir, né? Então, nós sabemos, mas nós vamos fazer tentarmos trazer aqui, humildemente, um modelo
de que nós aprendemos e que nós vamos convivendo dentro do Espiritismo. O Espiritismo, ele é o Consolador prometido por Jesus. E ele veio para tirar o véu. Justamente esse véu que foi falado aí, da ignorância. Hoje nós sabemos que nós não morremos mais, que nós somos espíritos criados para sermos eternos. Nós já sabemos, como a Luciana falou, da lei da ação e reação. Tudo que nós fizermos, nós vamos ter uma reação. Essa reação pode ser do bem ou pode ser da ignorância, do desconhecimento. Mas o Espiritismo vem nos mostrar que nós teremos a oportunidade de redimir todos esses erros através das encarnações sucessivas. Nós, Luciana, Humberto, Sérgio, Mairinque, Kátia, Ariovalda, todos que estão aqui, não é por acaso. Seu Amorim, nós não estamos aqui por acaso, meus irmãos. Nós estamos aqui estudando porque nós já fizemos muitas coisas que não deveríamos ter feito. Então, nós estamos estudando junto, tendo a oportunidade de aprender e colocar em prática os ensinamentos do Mestre Jesus. Então, o Espiritismo veio reviver os ensinamentos do Mestre de uma forma mais leve, de uma forma suave. Mostrar um Cristo que é acessível a todos nós. Um Cristo bom, um Deus justo, bondoso e amoroso, que nos disse que uma gotinha de amor cobre milhões de pecados. Ah, que coisa boa! Se nós já soubéssemos disso tanto tempo e aprendêssemos isso, que uma gota de amor cobre milhões de pecados. Quantas gotas de amor deixamos de doar? Jesus nos disse que fé do tamanho de um grão de mostarda, do grão de mostarda, faz mover montanhas de problemas, de erros, de falhas. Então, o Espiritismo veio trazer essa contribuição, mostrando um Jesus leve, amigo, irmão, um Jesus que quer o bem, que não se afastava dos que eles chamavam de má vida. Muitos dos apóstolos até criticavam Jesus. Jesus, você vai dar ouvido a essas pessoas, as prostitutas, essas pessoas de má vida? E Jesus dizia levemente, e o Espiritismo interpreta isso de uma forma tão leve, que quem precisa de remédio são eles. Aqueles que já me ouvem, que já seguem os ensinamentos do Cristo, de Deus, esses não precisam de remédio. Eles já têm um caminho. Então, quando a gente combate o orgulho, a vaidade, o egoísmo, nós estamos contribuindo para este mundo ser um mundo melhor. E aí nós vamos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, para não ficar aqui dizer que é uma interpretação do Sérgio, da Luciana e do Humberto, onde os Espíritos nos dizem o seguinte, lá no item 11, do capítulo 11, no item 11, o egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da Terra, a cujo progresso moral impede, atrapalha. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la ascender na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças, sua coragem. Então, os Espíritos nos dizem que a gente tem que apontar nossas armas, todos os crentes. E crente não é aquele que acredita no Espiritismo. Crente é aquele que acredita no Cristo, nas coisas de Deus. Que devemos ter coragem de apontar as nossas armas do bem para o egoísmo, para o orgulho. Humberto falou aí, deu um exemplo simples, que deveríamos comprar todos os itens, os respiradores, porque eu tenho direito. Isso num campo micro. Mas no campo micro é que se constrói o macro.
Nós estamos percebendo que, infelizmente, irmãos nossos, no meio de uma pandemia, onde muitas pessoas precisam de um respirador, precisam de um remédio, eles desviam dinheiro para o seu orgulho e para o seu egoísmo. Mas isso acontece no micro. É nas pequenas coisas que devemos combater. O Espiritismo nos mostra isso. Que devemos amar o próximo. E quem é o próximo? É aquele que está mais próximo. Os nossos familiares. Às vezes queremos abraçar o mundo, julgar todos os políticos que cometem erros, corrigir através de nossas falas, às vezes equivocadas, erros de outras pessoas, mas esquecemos do próximo, mais próximo, que é a nossa família. Então o Espiritismo nos alerta. Em primeiro lugar, devemos cuidar da nossa família. Primeira coisa, a família em primeiro lugar. Porque se você não cuidar da sua família, quem vai cuidar? Se cada um cuidar dos seus filhos, levar o evangelho, né? O Espiritismo é bom para a gente? É bom para a gente? É. Então é bom para nossos filhos. Levar na evangelização, para que eles comecem a aprender que o egoísmo, que o orgulho, esse orgulho que faz mal, tem que ser substituído. Esse orgulho que a Luciana falou, que tem orgulho dos meus pais, isso é um orgulho gostoso, bom. Isso é um orgulho bom. Nós estamos falando do orgulho, aquele orgulho que você se acha o melhor, que a sua família é a melhor, que o seu centro espírita é o melhor, que a sua religião é melhor. Mas isso são interpretações nossas, não do Espiritismo. Vocês concordam comigo? O Espiritismo, ele fala ao contrário. A missão do Espírita e do Espiritismo é ajudar a humanidade a aniquilar o egoísmo e a vaidade. É enxergar na gente, primeiro, aonde está o egoísmo. É mudando em nós o egoísmo que nós vamos mudar a humanidade. É o exemplo. Segundo os especialistas, a palestra, a conversa, ela atrai multidões. Mas o exemplo arrebata multidões. Então, veja aí o exemplo do Cristo, o exemplo de humildade e caridade, que foi levado a Pôncio Pilatos, que é o exemplo do orgulho e do egoísmo, onde ele disse, Pôncio Pilatos, vocês querem condenar esse homem justo? Não consigo entender. Mas mesmo assim lavou suas mãos e entregou Jesus ao suplício, por causa da sua vaidade. E quantas vezes nós entregamos ao suplício algum irmão nosso, apontando o dedo para ele, julgando ele. Mas lembre-se, meus irmãos, como os bons espíritos dizem, que quando você aponta o dedo, tem mais 4 apontando para você. Geralmente, quando a gente aponta no outro o egoísmo e o orgulho, é porque em nós está presente, muito vivo, este orgulho e a vaidade e o egoísmo. Mas não estamos perdidos. Como eu falei no começo, o Espiritismo veio trazer um Jesus mais leve, um Deus bondoso. Nós estamos aprendendo no dia a dia, estudando. Espírita, amai-vos. Primeiro ensinamento. Segundo, instruí-vos. E a instrução, a partir do momento que a gente aprende que nós não somos mais perecíveis, que nosso corpo não se acaba, mas o espírito continua, nós continuamos vivos, que vamos deparar com todas as nossas dificuldades, nossos erros, nossas falhas. Nós temos a oportunidade de se melhorar no dia a dia. E esse melhoramento é um melhoramento que vamos fazendo com o aprendizado, com a prática diária.
se contar até 10 antes de julgar. Mas eu pensei mal daquele irmão, mas eu não comentei, eu segurei, eu contei até 10. Que bom, meus irmãos. Os bons espíritos nos dizem que isso já é uma evolução. Está aí o exemplo da leveza de Deus. Nós temos a oportunidade de nos redimir. Se os homens se amassem com mútuo amor, mais bem praticaria seria a caridade. Mas para isso teríamos que nos esforçar cada vez mais. Os bons espíritos nos dão essa ferramenta da doutrina espírita, das palestras, dos passes, dos cursos que estamos fazendo. Nós aqui hoje, Humberto, Luciana, o Mairink, o seu Amorim, nosso irmão Amorim, nós não somos os professores, nós somos os somos as pessoas que estamos tentando facilitar o estudo, onde nós pegamos esse estudo antes e tentamos trazer, interpretar de uma forma mais leve e mais próximo dos ensinamentos do Mestre Jesus. E com isso, nós somos os primeiros a aprendermos mais um pouquinho. Então, os bons espíritos nos dizem o seguinte: cabe-vos a vós, novos apóstolos da fé, que os espíritos superiores esclarecem o encargo e o dever de se extirpar este mal, a fim de dar ao cristianismo toda a força e desobstruir o caminho dos predouços que lhes embaraçam a marcha. Expulsai da terra o egoísmo, que ela possa subir na escala dos mundos, porque já é tempo de a humanidade envergar sua veste viril para o que cumpre, que primeiramente os expulsarás dos vossos corações. Então, primeiro, vamos expulsar dos nossos corações. O egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a caridade não haverá descanso para a sociedade humana. Nós estamos vendo aí irmãos nossos se apropriando de um respirador, se apropriando de um remédio que possa aliviar a dor de um irmão. Digo mais, não haverá segurança com egoísmo e orgulho, que andam de mãos dadas a vida, sempre uma carreira em que vencerá o mais esperto. É o mais esperto, o egoísta é o mais esperto. Mas os bons espíritos estão aí a todo instante nos alertando. Todas as mensagens espíritas têm um cunho de nos alertar. É aquele puxãozinho de orelha suave, para que a gente possa perceber que não somos melhores que ninguém, que temos muito que aprender, e que não, como a mensagem que o Humberto leu, que sejamos representantes do Cristo, que essas mensagens, que esses ensinamentos não se engasguem em nossas gargantas, que aquele, como a irmã Dulce nos falou, irmã Sheila nos falou, que aquele irmão que se aproximar de nós, que nos procurar, ele tem que sair melhor de quando ele chegou. Ele tem que sair com uma mensagem melhor, com um coração melhor. E aí, nós fomos lá buscar uma mensagenzinha do nosso irmão Chico Xavier, não podia deixar de ser, por André Luiz. Ele nos dá uma dica, Humberto e Luciano e queridos irmãos. Ele nos dá uma dica de como desvencilhar do orgulho da vaidade e do egoísmo. Nós vamos encontrar isso lá no caminho, Marcas do Caminho, pelo nosso médium Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de André Luiz. A primeira dica que ele nos dá, vamos tentar guardar essas dicas. Quem quiser depois eu mando, é só me pedir aí pelo WhatsApp que eu mando. Primeira dica: procure esquecer o lado escuro da personalidade do próximo. Porque a gente sempre
procura ver o lado negativo do próximo. Ele pede que a gente esqueça esse lado negativo. Procure o melhor lado, a melhor visão daquele irmão, e nós vamos encontrar. É certo isso. Aprenda a ouvir com calma longos apontamentos do seu irmão, sem o impulso de interromper-lhe a palavra. Hoje, as redes sociais não permitem mais que a gente fale com ninguém. A gente não quer mais nem ligar, a gente só manda recado. Então, que a gente ouça mais o nosso irmão, empreste ouvido. É uma caridade. A terceira, ouvide a ilusão de que seus parentes são as melhores pessoas do mundo e de que sua casa deve merecer privilégios especiais. Então, esqueça que nossa casa é a melhor casa do mundo, que nossa família é a melhor família do mundo. A melhor família é a família universal. Somos todos uma família universal. Não dispute a paternidade das ideias proveitosas, ainda mesmo que hajam atravessado o seu pensamento, de vez que a autoria de todo o serviço de elevação pertence aos alicerces a Jesus, nosso Mestre e Senhor. Todas essas questões de melhoria social, de melhoria moral, está no Mestre Jesus. Não são nossos esses ensinamentos. Divulguemos isso, que o Mestre Jesus está aí, ele é leve, ele é amigo, ele é irmão. A quinta, não cultive referências à sua própria pessoa, para que a vaidade não faça ninho em seu coração. Né, Luciana? Você falou aí que a vaidade não faça ninho em nossos corações. Né? Vamos deixar a vaidade de lado. Isso não leva a lugar nenhum. Eu vou pular um pouquinho aqui, porque o nosso horário já está se esgotando. Então, eu vou ler a 10ª. Depois eu mando para vocês, eu tenho um WhatsApp de todo mundo, eu vou mandar para todo mundo. Porque através do WhatsApp eu convido vocês para esse estudo. Então, eu vou mandar para vocês. A 10ª. Honre a caridade em sua própria casa, ajudando em primeiro lugar os seus próprios familiares, através do rigoroso desempenho de suas obrigações, para que você esteja realmente habilitado a servir ao mundo e à humanidade, hoje e sempre. Então, o exemplo começa dentro de casa. O Humberto falou. Nossos filhos percebem na gente o exemplo. Pai, você vai avançar no sinal? Olha o exemplo. Então, que nós possamos mostrar em nosso lar o exemplo da fraternidade, da caridade, do amor. E aí sim, quando nós estivermos seguros dentro da nossa família, nós podemos alçar mundos, alçar o mundo, alçar novas pessoas, alcançar novos destinos. Que a paz de Jesus esteja entre nós e que abracemos essa doutrina maravilhosa e que espalhemos essa boa nova. A doutrina espírita, a missão dela e a missão dos espíritas é ajudar a humanidade. Eu passo a palavra ao nosso irmão Humberto. Graças a Deus. Muito obrigado aí pelos estudos seus, da Luciana. A gente tem mais alguns comentários, eu vou ler rapidamente. Tá? Esse estudo rendeu bastante comentários, né? É orgulho, humildade, né? Como a Luciana falou no começo, né? Fala muito da gente, né? Então, vamos lá. O Renato colocou, né? Se nos analisarmos com o mesmo rigor que analisamos o outro, nós com certeza conseguiríamos detectar aquilo que em nós precisa ser melhorado, né? Aquilo que Jesus falou, né? Tira primeiro a trave do teu olho e depois cuida de tirar o cisco do olho do teu irmão, né? Então, é isso. Né? O Renato também colocou que esse processo de vencermos o orgulho e o egoísmo será lento e gradual, um processo de amadurecimento e autoconhecimento. Necessitamos exercitar nossa capacidade de autoanálise. Isso é uma coisa muito importante, né? Muito bem lembrado, né? A natureza não dá saltos. A gente não vai deixar de ser orgulhoso e egoísta de uma hora para outra. Requer um exercício, se requer vivência, se requer esforço, né? A Selma colocou, né, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Colocou também que a doutrina espírita é uma só e é fonte das orientações espirituais.
Aí a casa espírita é uma estrutura humana para unir pessoas a conhecer os ensinamentos dos espíritos. Colocou ainda sobre a questão da família que o maior exemplo para uma criança é o exemplo, que o maior ensinamento para uma criança é o exemplo. Não adianta levar a criança na evangelização se a mesma se não está na prática do seu lar. A maior fonte de evangelização é a família, né? A importância do exemplo, né? E porque na verdade é o que o Sérgio colocou, o exemplo ele arrasta, né? Então a gente falar uma coisa e não praticar, né, coloca em descrédito aquilo que a gente está comentando, aquilo que a gente está falando. É mais importante do que falar e agir, é ser, né, fazer aquilo que a gente acredita, né, ser o melhor, de acordo com a vontade de Deus. Então vamos convidar a Luciana para fazer nossa oração final. A gente poder estar encerrando o estudo de hoje. Agradecemos a presença de todos e convidamos a todos a participar na próxima segunda do nosso estudo. Luciana. Vamos orar. Querido amigo Jesus, queridos amigos espirituais, querido Pai Deus, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez, estudando o Espiritismo, estudando a doutrina espírita, que possamos fazer essa autoanálise, que possamos olhar para dentro de nós e percebermos o quanto podemos nos melhorar, o quanto podemos nos modificar, que possamos ter fé, paciência, resignação perante as dificuldades, perante os obstáculos da nossa vida, que possamos envolver todos aqueles que convivem conosco, todos aqueles que estão no nosso dia a dia e muitas das vezes aqueles também que não conhecemos, que possamos envolver, irradiar amor, harmonia, paz para a humanidade, para a nossa sociedade, que possamos ser uma ponte de amizade, uma ponte de afeto, uma ponte de sentimentos bons, uma ponte repleta de virtudes, e que jamais sejamos muros, que possamos, Senhor Jesus, a cada dia exercitarmos um pouquinho daquilo que Tu nos ensinastes, um pouquinho daquilo que Tu deixastes aqui para nós como herança, que é o poder da caridade, que é a máxima, fazer ao outro o que gostaria que ele fizesse. Que possamos encerrar essa prece agradecidos com tantos aprendizados que trocamos na noite de hoje. Nos proporcione uma noite tranquila, uma semana de paz, que estejamos na próxima segunda aqui reunidos. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, uma boa noite a todos e que a paz de nosso Mestre Jesus esteja em cada lar, em cada coração.